Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar um assunto complexo, mas de um jeito bem claro e direto. Tudo começou em 2025, com uma nova onda de tarifas nos Estados Unidos. A justificativa parecia bem simples, na verdade. Pois é, mas a realidade é bem mais complicada e acabou levando a um enorme impasse na justiça, ok? Vamos entender essa história. A história começa com uma decisão judicial bem dramática que coloca em xeque a própria base dessa política tão marcante. Olha só, um Tribunal Federal de Apelações entendeu que o presidente foi longe demais. Ele teria usado poderes de emergência para impor uma série de impostos de importação e o tribunal disse que isso extrapolou sua autoridade. E o centro dessa briga jurídica toda é o seguinte. De um lado, a Casa Branca argumenta que uma lei antiga, lá de 1977, dá sim autoridade para tratar déficits comerciais como uma emergência nacional. Mas, do outro lado, o tribunal bate o pé afirmando que o Congresso nunca deu um cheque em branco para o presidente impor tarifas de forma ilimitada. É um verdadeiro cabo de guerra sobre os limites do poder. Certo, mas qual era a ideia por trás dessas tarifas, afinal? Vamos entender a lógica oficial, a chamada reciprocidade. A ideia central era essa da reciprocidade. Basicamente é uma abordagem de imposto por imposto. Se um país cobra uma taxa sobre produtos americanos, os Estados Unidos cobrariam uma taxa equivalente sobre os produtos daquele país. A meta era nivelar o jogo comercial. Mas a política não era só sobre economia, não. Havia 4 objetivos estratégicos bem claros. Primeiro, incentivar a produção local para reconstruir as cadeias de suprimentos americanas. Segundo, ganhar poder de barganha para forçar outros países a negociar novos acordos. Terceiro, uma demonstração de força para testar os limites do poder executivo. E, por último, proteger indústrias consideradas-chave, como as de veículos elétricos e semicondutores. Bom, os objetivos no papel são uma coisa, mas o impacto econômico no mundo real, aí a história é outra. Vamos separar os mitos da realidade que os dados nos mostram. Vamos começar com uma das ideias mais repetidas por aí, a de que quem paga a conta das tarifas são os outros países. Só que os economistas geralmente explicam isso com uma analogia bem simples, a do pedágio. Pensa assim, o importador paga o imposto quando o produto cruza a fronteira, como se fosse um pedágio. Só que esse custo extra é depois repassado para o consumidor no preço final lá na loja. E isso nos leva a uma lacuna de conhecimento importante. Se o governo arrecadou 159 bilhões de dólares em receita, como pode ser um imposto pago pelos consumidores? Parece uma contradição, não é? Os dados mostram o impacto de forma bem clara. A família média nos Estados Unidos enfrenta uma perda de renda de 2.400 dólares por ano, justamente por causa dos preços mais altos que as tarifas de 2025 geraram. Agora, vamos para outra crença bem comum, a de que as tarifas são uma solução direta para o déficit comercial de um país. Uma forma mais fácil de entender isso é pensar em apertar um balão. Quando você aperta um lado, o ar não some, né? Ele só vai para outro lugar, estufando outra parte. Com o comércio é parecido. As tarifas podem diminuir as importações de um país, mas aí as importações de outros lugares acabam crescendo. O comércio só muda de lugar, o déficit não some. E aqui a gente vê esse efeito dominó na prática. A política cria vencedores e perdedores. O setor de manufatura, por exemplo, teve um ganho. Por outro lado, a agricultura e a construção sentiram um impacto negativo. Ou seja, não é uma maré que levanta todos os barcos por igual. Com a política sendo questionada nos tribunais e os efeitos econômicos já aparecendo, a grande pergunta agora é: e o que acontece a seguir? Olha, o futuro imediato é uma incógnita. A decisão do tribunal dá tempo para a administração recorrer, então, por enquanto, as tarifas continuam valendo, na expectativa de um possível recurso à Suprema Corte. E quem quiser acompanhar os próximos capítulos, é bom ficar de olho no calendário. Em meados de outubro de 2025, vence o prazo para o recurso. Depois, a Suprema Corte decide se vai ou não revisar o caso. E enquanto isso, até o final de 2025 e durante 2026, os impactos na economia, como um crescimento menor do PIB, vão continuar aparecendo. Então, para a gente fechar, os pontos principais são: um tribunal federal decidiu que as tarifas de 2025 provavelmente extrapolaram a autoridade presidencial. Elas têm vários objetivos estratégicos, não só econômicos. A conta, no fim das contas, recai principalmente sobre os consumidores e empresas locais. E, por fim, a política cria um jogo de soma zero, ajudando alguns setores enquanto prejudica outros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, já olhando para o futuro, que aponta para outra lacuna de conhecimento que vale a pena a gente explorar:
além das tarifas, que outras ferramentas vão moldar o comércio global neste século XXI.